Olá, está no ar o seu programa Não Desista e desde já eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual. O 11 3573 3535 para ligar e o 11 3573 3500 para você usar pelo WhatsApp estão à sua disposição. De repente você não dormiu bem essa noite, passou desde a virada momentos difíceis e você não está conseguindo superar essa dor, talvez houve uma situação de desespero, de angústia aí na sua família e você não sabe com quem falar, o que fazer para resolver esse problema. Então nós estamos de plantão para te ajudar. E nós estamos também falando a respeito da Noite do Coração Perfeito. Nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos dando sequência a este estudo bíblico que tem nos ajudado a entender como seres humanos, tão cheios de falhas, podem alcançar um coração perfeito. Acompanhe a história da Alessandra e a gente já volta. Na rua conheci o crack. Eu ficava junto com os mendigos, ficava sem tomar banho, fazia as necessidades na rua, vivia mesmo como um animal. A minha infância foi muito boa com a minha família, meus pais, até que eu quis começar a trabalhar. Ao longo do tempo nesse escritório foi me apresentado a cocaína. A droga entrou na minha vida de uma maneira sutil, inesperada e aparentemente super boa. Que uma pessoa usaria droga e chegaria ao status de ser um advogado, um juiz, um diretor de uma empresa, uma multinacional, que era com essas pessoas que eu consumia o uso da cocaína. O tempo foi passando e eu cresci nesse escritório de advocacia. Que a minha visão naquele momento era financeiro. E eu já envolvida, sabendo o que eu estava fazendo, me ingressei no mundo do crime. Eu roubei, trafiquei, enfim. Fui aprendendo muito mais, a fazer a maldade que eu tinha prazer em fazer para os outros. Me lembro de uma situação que eu fui presa na Cruzeiro do Sul, roubando o carro, e antes de eu deixar as pessoas a pé, eu deixei elas peladas também. Fui presa, dentro da delegacia apanhei, e aquilo só aumentou mais meu ódio e eu não falava nada de onde vinha, o que tinha que acontecer, ia acontecer ali comigo. Eu não estava nem preocupada se eu ia sair, quanto tempo eu ia ficar, tanto que meu apelido era Diabo Loiro. Estando no Carandiru, presa pela terceira vez, ali foi o tempo que eu fiquei toda a minha juventude. Eu fiquei presa lá exatamente 12 anos e 6 meses. No Carandiru, participei de todas as rebeliões, fazia parte de um grupo que existia dentro do Carandiru, de cobranças, de todo tipo de cobrança de maldade que podia fazer contra a sua própria parceira de cela. Então, nem mesmo dentro da prisão eu tive algo que me parasse. Quanto mais maldade eu conseguisse fazer, mais eu queria fazer. Dentro do presídio, na rebelião, eu vi vítimas como familiares de presos, no qual minha mãe também ficou, sendo sequestrado para fazer a troca de agente penitenciário. Também vi sendo cabeças cortadas para fazer a troca de pedido do que a gente queria reivindicar na época. E se a cabeça fosse a da minha mãe ou da minha irmã que tivesse que cortar para fazer essa troca. Então, sempre esse mal era maquinado dentro de mim com prazer. Eu me satisfazia com essa maldade de fazer para os outros com prazer tanto quanto usar cocaína. Teve uma situação que eu levei uma Bíblia para ela ler, e ela pegou a Bíblia, rasgou todinha e jogou fora. Falou, não me traz isso daqui, eu não acredito. Eu já sou a filha do Satanás, eu já vou para o inferno e me deixa. Eu ganhei o benefício semiaberto, então comecei a ficar na rua, e na rua conheci o crack. Conhecendo o crack, eu dormi na rua, ficava sem tomar banho, eu bebi corote,
eu ficava junto com os mendigos, eu já vivia mesmo como um animal, né? Eu fazia as necessidades na rua, e aí foi o fundo do poço totalmente mesmo. Eu lembro um dia que eu saindo para evangelizar, no caminho, eu encontrei a minha filha caída sem roupa. Ainda a minha amiga que estava do meu lado falou, não é sua filha? Eu falei, é. Fui lá e falei, olha, você vai para casa, eu vou terminar de evangelizar, de ganhar almas para Jesus, e aí eu volto, cuido de você lá em casa. Em nenhum momento ela falou nada, nem se desesperou. Ela foi até a igreja, buscou por mim, voltou, trouxe-me ajuda e sempre com amor. Cuidava de mim, conversava comigo, eu falava as palavras de Deus para mim. Aquilo eu ficava pensando, eu só faço mal para ela, tentei matar ela. Quebro tudo aqui dentro de casa, principalmente quando estava na oração do Bispo Macedo, quebrei rádio, quebrei televisão. E sempre minha mãe vinha na Igreja Universal fazer os propósitos por mim. Eu já tinha me rendido para tudo, para as polícias, dentro da prisão, quando teve rebeliões. Sempre estava me rendendo, me rendi para as drogas, ao submundo da droga, o submundo do crime. E eu falei, vou me render para esse Deus. Se funcionou para minha mãe, que até hoje ela só me tratou com amor, vai funcionar para mim também. Eu cheguei no domingo, na Igreja Universal, e fui bem recebida. Ninguém me viu que eu estava sem dente, com o olho estourado, sem cabelo, fedendo, porque por mais que eu estivesse limpa aparentemente, exalava droga, exalava álcool, exalava o cheiro daquele mundo que eu vivia. E na oportunidade o pastor também falava sobre ter o Espírito Santo. Então eu busquei isso de toda a força e de todo o meu entendimento. Por quê? O ódio, ele causa as dissensões, mas o amor de Deus, ele liberta de todo o pecado. Isso foi o que eu li na palavra de Deus. E essa palavra também ficou dentro de mim. Então, uma vez eu tinha ódio, ele saiu. Então, esse amor, que eu não sabia o que significava, porque eu só tinha ódio dentro de mim, ele tinha que entrar. Eu queria esse amor, eu queria esse espírito dentro de mim. E o que eu tinha que fazer para ter isso? Eu estava disposta a tudo. Eu estava alinhando a vontade de Deus com a minha. E logo eu recebi o poder de Deus dentro de mim, que é o Senhor Espírito Santo. Deus me chamou pelo meu nome. E parecia que só tinha eu naquela igreja que eu iniciei. Eu não ouvi mais nada nem ninguém. Eu só ouvi Deus falando, Alessandra, filha minha, você é minha amada. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu não sabia o que dentro de mim ia acontecer, mas era algo que eu senti o prazer de estar recebendo esse amor diretamente de Deus, que teve misericórdia e que me amava. Hoje não existe mais o diabo loiro, mas existe a filha de Deus. Hoje a convivência com a minha família, com meu filho, com meu esposo, é prazerosa, amorosa. Eu sou uma referência para o meu filho. Eu sou uma mulher para o meu marido, para o meu esposo. E eu sou uma filha para minha mãe. Tudo que Deus sonhou para mim, eu tenho vivido. Para vocês, mães, que estão até na mesma situação que eu vivi, ou até pior, que cada um tem a sua vida, a gente não sabe, eu só tenho para te falar o seguinte, não desista, persevera. Entrega a sua vida para Deus, entrega a vida da sua filha para Deus, que Ele sabe o caminho certo que nós temos que seguir e viver, e lutar, e perseverar. Se a gente não tem o Espírito Santo, não consegue, mas com Ele dentro da gente, a gente consegue tudo. Tudo e todas as coisas, porque Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Hoje estou como obreira e tenho o privilégio de estar ao lado da minha mãe, ganhando almas.
Beijo, mãe. Deus te abençoe. A fé vem pelo ouvir, e a prática a materializa. A palavra de Deus tem a direção e inspiração certa para a nossa vida e o verdadeiro sustento que o ser humano precisa. Quem a obedece se veste da vontade divina e desenvolve aos olhos de Deus um coração perfeito, possuído de paz e alegria, pois busca agradá-lo acima de tudo. Quarta-feira, a noite do coração perfeito. Prepare a sua Bíblia e participe de um profundo estudo que vai mudar a sua vida em todas as igrejas universal. Se teve jeito para a Alessandra, um ser humano que se enveredou por um caminho tão difícil, chegou a ganhar um apelido de Diabo Loiro, tem jeito para você também. Não pense que Deus virou as costas para você, que Ele não está nem aí para você, que Ele não te ama. Não deixe esses pensamentos tomarem conta da sua mente, mas tome uma decisão de fazer algo diferente. Deus está sempre pronto para ajudar aqueles que se voltam para Ele. Olha só o que diz esse texto de Provérbios, por favor, produção. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Olha o que Deus pede do ser humano, o coração. Sabe por que Ele pede o coração? Porque Ele não tem. Deus é dono de tudo. A Bíblia diz, toda a terra é minha. Tudo pertence a Deus, menos o coração humano. Este, nós é que temos que dar. Quando nós entregamos a Ele o nosso coração, e essa entrega de coração não pode ser só de palavras, ela não pode ser teórica, ela tem que ser acompanhada por prática, sabe? Atitudes práticas de verdade. E Ele diz, dando-lhe o coração, Ele diz, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, nesta quarta-feira, dia 2 de janeiro, você vai aprender como você pode observar os caminhos de Deus, como você pode seguir os passos de Jesus, como a sua vida pode mudar. Talvez o ano passado para você foi terrível, um ano de muitos erros, de muitas falhas, de muitos tropeços, um ano de muitas perdas em todas as áreas da sua vida. Talvez foi o ano que ficou marcado pelo seu divórcio, separação, falência da empresa que você possuía, perdas econômicas. Talvez você está me assistindo de um presídio. Mas não olhe para trás, porque 2023 virou a página, ficou para trás. E não tem como você voltar lá para mudar nada. O que você pode fazer para mudar a sua vida é somente aqui e agora. Seu futuro é uma página em branco. Hoje é dia 2 e você pode começar a reescrever a sua história, seguindo esse conselho. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus te chama de filho, de filha e pede a você aquilo que Ele não tem, seu coração, sua alma. É por isso que na noite do coração perfeito, nesta quarta-feira, você terá a oportunidade de tomar essa decisão. Você que está cansada, cansado de sofrer, entra ano, sai ano, e a vida é a mesma coisa, os mesmos problemas e até piores. Teu sofrimento está só se agravando, você vai, envelhecendo dia a dia, todos nós estamos, e a sua vida vai se distanciando cada vez mais daquilo que um dia você sonhou para você. Está na hora de você dar um passo de fé na direção certa. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, para você que nos assiste de Floripa, venha participar. Estacionamento e creche gratuitos para todos. A reunião vai começar às 7 da noite em ponto, nesta quarta-feira.
E você que me acompanha de qualquer cidade do estado, basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso, ou em uma igreja universal mais perto de você. Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Juliano, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Tem me ajudado muito. São essenciais na minha vida. Desde que eu cheguei na igreja, eu não perco uma quarta-feira, porque no meio da semana a gente passa por lutas, guerras, dificuldades, e a quarta-feira é o dia que o Espírito Santo vem, nos renova, nos reveste, nos fortalece para a gente continuar mais uma semana de batalha e permanecer na fé e vencendo. Como foi que você chegou à igreja? Cheguei com um complexo de inferioridade, depressão e com vontade de morrer. Sempre gostava de pessoas que não gostavam de mim, isso me causava tristeza e era muito infeliz na vida sentimental. Cheguei a convite de uma pessoa, aceitei o convite, vim e me entreguei. Foi passo a passo, me libertei, reconheci que precisava, de ajuda, de libertação. Comecei a buscar o Espírito Santo, me batizei nas águas, tudo passo a passo. Comecei a buscar o Espírito Santo e ele que me completou. Toda aquela tristeza que eu achava que era por falta de uma pessoa, na vida sentimental, aquele vazio, ele preencheu. E desde então eu sou feliz, tudo mudou e não falto nenhuma quarta-feira. Sempre Deus está nos dando oportunidade e basta a gente agarrar ela, aceitar, que com certeza, assim como aconteceu comigo, vai acontecer com ela. Valeu a pena. Com certeza. Darlene, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Então, pastor, essa reunião eu já frequento ela há muito tempo, muitos anos. Então, essa reunião ela é fundamental para o bom andamento da minha vida diária. Não só lá fora, como também espiritual, Mas ela me ajuda em tudo, na minha vida social, ela me ensina a como me conduzir espiritualmente lá fora. Eu saio daqui muito forte nessas reuniões de quarta-feira. Como foi que você chegou à igreja? Então, pastor, eu cheguei na Universal com a vida toda destruída. Eu lembro muito bem que eu cheguei na Igreja Universal com um short pequeno, um short fino, uma chinela havaiana no pé, pois eu vivi uma vida destruída nas drogas. Então eu cheguei dessa forma, com a vida toda destruída, com desejo de suicídio. Era uma vida totalmente perdida mesmo. Como é que você está hoje? Hoje, pastor, graças a Deus eu estou muito feliz. Eu posso afirmar que eu sei o que é ser feliz de verdade. Hoje eu tenho um desejo de viver, eu tenho um desejo de continuar lutando, porque como eu tinha desejo de suicídio, e eu não sabia o quanto que é bom ser feliz, o quanto que é bom viver. E eu digo para você que está me ouvindo através desse testemunho agora aqui, visualizando agora, eu quero dizer para você que vale a pena. Venha que nem eu vim. Eu desconfiava da igreja, eu também tinha desconfiança da igreja. Eu vim para ver. E pelo incrível que pareça, hoje eu estou aqui há 15 anos muito feliz. Valeu a pena. Com certeza, pastor. Estou aqui firme e forte. O que o senhor atribui à felicidade do senhor? Eu atribuo o ponto crucial da minha felicidade é o Espírito Santo, porque foi o fundamental, foi o que eu aprendi que eu só poderia permanecer se eu encontrasse. Eu lutei e eu encontrei o Espírito Santo e por isso eu estou aqui, por isso eu sou feliz. Dona Aline, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Bom, é um fortalecimento espiritual, Toda semana, toda quarta a gente está aqui, vem correndo do trabalho, é correria, mas a gente precisa alimentar a alma, precisa alimentar a fé, Porque são muitas lutas. Não é porque a gente está aqui na casa de Deus se fortalecendo que não vão vir. Mas é com base, A escola, a quarta-feira é uma escola, onde nos ensina a usar a fé, a vencer os problemas. E assim a gente vai vencendo, dia após dia. E como foi que você chegou à igreja? Eu cheguei à igreja cheia de problemas. Era ciumenta demais, tinha problema no meu casamento, era uma pessoa muito ciumenta, muito briguenta, depressiva também, e conforme eu fui aprendendo, usando a fé, a minha vida foi sendo transformada. A senhora hoje tem o Espírito Santo. O que mudou quando a senhora recebeu o Espírito Santo? Mudou tudo. Não mudou externamente, mas mudou internamente. A partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, tudo muda. A gente consegue usar a fé, consegue vencer as lutas, vencer os problemas. Tem dificuldades, não é mágica, mas é incrível, não é mágica, mas é só quem tem o Espírito Santo é que sabe. Hoje a senhora pode dizer que é feliz.
Com certeza, com certeza. A felicidade o Espírito Santo é tudo, é tudo. Pode ter luta, pode ter problema, pode estar desabando o céu, mas você tem a certeza que vai dar certo, por quê? Porque você tem o Espírito Santo e ele é com você. E o que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está passando hoje por aquilo que a senhora passou um dia? Tá perdendo tempo. Vem aqui, vai aprender a usar fé, vai ver que vai ser diferente, a vida vai mudar e vai ser só alegria. Valeu a pena? Com certeza, valeu a pena. Noite do Coração Perfeito, nesta quarta-feira, às 7h, 3 de janeiro, venha buscar em Deus esta vida que só Ele pode te proporcionar. E não vai custar absolutamente nada para você, tá certo? Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Nós estamos falando a respeito dos fake news. O ano passado, a Universal, mais uma vez, foi alvo de muitas notícias falsas. E essas notícias falsas têm afetado milhões de pessoas. E afetou a Vanessa. Vamos acompanhar. Meu nome é Vanessa, eu tenho 28 anos, eu sou vendedora. Eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal. Nas redes sociais, nas mídias, na TV. Também familiares e amigos também falavam muito mal da igreja, né? Falavam que os pastores roubavam, que só pedia dinheiro, só falava de dízimo, de oferta. Eu passei a olhar a igreja dessa mesma forma, né? Mesmo sem nunca ter ido, eu também falava mal. Ah, mas por quê? Por que falar tanto de dízimo? Por que falar tanto de oferta? E eu não concordava com aquilo. Então eu achava que era uma fé mentirosa, que era uma fé enganosa, que era uma fé manipuladora. E aí quando eu estava assistindo TV, e aí passava pelo canal da igreja, passava, né? Via que era o canal da igreja, olhava assim, não. Achava que as pessoas ali estavam sendo pagas para poder falar aquilo, né? Mas como pode uma pessoa que chegou com câncer, que chegou com uma doença muito grave, hoje está bem, está curada? Não é possível, a medicina fala o contrário. Não vou assistir isso, isso aqui é tudo mentira, eu não vou perder meu tempo com isso. Eu cheguei a ver um vídeo, né, do bispo que falava de oferta, falava muito mal dele em relação à oferta. E eu achava, assim, que as pessoas chegavam com seus problemas, né? Cheia de problemas, desacreditada, cheia de fraqueza, cheia de angústias. Então, ele ia diretamente naquilo que as pessoas queriam ouvir. E aí, dessa forma, ele conseguia fazer com que as pessoas se convencessem de que era aquilo que elas tinham que fazer, que elas tinham que dar oferta, que elas tinham que dar tudo que elas tinham, ficar sem nada, e assim elas iam conseguir a solução dos problemas dela. Então eu via dessa forma. Então eu via o bispo como um ladrão, como se fosse uma pessoa assim muito cruel. Eu assistia muitos vídeos assim, via muitas coisas dessa forma. E a minha vida, ela era cercada assim de problemas interiores. Eu era uma pessoa assim totalmente vazia, totalmente angustiada, tinha pensamentos de suicídio, vinham pensamentos na minha cabeça. Pega essa faca, se mata, essa tristeza vai acabar, essa angústia vai acabar. E eu era assim, era uma pessoa magoada, era uma pessoa vazia, uma pessoa triste, eu era extremamente nervosa, não tinha paciência com ninguém, eu já me estressava muito fácil. E vivia assim, totalmente triste, aparentemente com as pessoas, mostrava uma falsa aparência, uma falsa alegria. Mas quando eu estava sozinha, às vezes me via chorando sem motivo nenhum, porque eu não me via feliz, não me via preenchida. Nada preenchia o meu vazio quando eu estava sozinha. Então, eu recebi um convite da minha irmã para me poder ir na Igreja Universal, porque ela já frequentava, né? E eu lembro que quando ela me chamou, de imediato eu não quis ir. Falei assim, não quero ir não gosto. Só que ela falou assim, tá bom, por mais que você não goste, que você não queira, mas eu tô te chamando. E aí ela me mostrou um papel, né, um convite, em que falava que era para ir por 5 domingos só. Ela falou assim, você vai por 5 domingos, você vai comigo. Depois, se você não quiser ir mais, você não precisa ir, mas eu tô te chamando para você poder ir. Aí então eu falei assim, tá bom, eu vou para agradar ela, né, vou só ir 5 domingos, depois não preciso ir mais. E quando eu cheguei, assim, na igreja, que eu participei daquela reunião, eu vi que não era nada daquilo que as pessoas falavam. Eu ouvi falar do dízimo, ouvi falar da oferta, mas o foco não era isso. O foco era me ajudar, né? Por mais que o pastor não me conhecia, mas parecia que ele estava falando dos meus problemas que eu tinha. E foi então que eu fui aquele primeiro domingo, e como eu tinha combinado com ela aqui em 5, né? Eu tinha que honrar com a minha palavra. Então eu falei assim, tá bom, eu vou vir esses 5 domingos. Então, indo de domingo a domingo, eu fui percebendo uma mudança muito grande dentro de mim. Foi vindo assim uma alegria, sabe? Uma paz, era totalmente diferente.
Deus foi apresentado para mim de uma outra forma. Ele não era aquele Deus assim, como eu ouvia falar em outra denominação, que somente curava, que somente prosperava, que somente trazia saúde, mas principalmente ele curava a alma. Então eu me interessei. Pensei assim, não, eu vou ficar aqui. Foi então que eu ouvi falar do Espírito Santo, que ele era a solução para tudo, assim. Ele era o transformador, que ele ia entrar dentro de mim e eu definitivamente ia ser feliz de verdade, independente dos problemas, independente das circunstâncias, independente das situações, eu ia ser feliz. Foi quando eu decidi acreditar e obedecer. Então, numa segunda-feira, eu estava arrumando a casa, assim, mas eu estava vendo a palavra amiga do bispo, meio-dia. E aí ele falou assim, você que crê, você crê e você quer. Então, larga tudo o que você está fazendo e você vai se concentrar nessa oração. E ali eu comecei a buscar, comecei a ouvir a oração do bispo e eu comecei a falar com Deus. Foi então que eu recebi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio junto uma paz, uma alegria, assim, muito grande. Eu já não era mais a mesma, não tinha mais aquele vazio, aquela tristeza acabou. A partir dali eu era uma outra pessoa. E hoje, fui totalmente transformada. E hoje estou abençoada, tenho um casamento abençoado, tenho uma vida financeira abençoada, tenho muitas coisas ainda para conquistar, com certeza, porque o Espírito Santo me faz acreditar nisso. Mas hoje eu sou totalmente feliz, sou totalmente realizada. Então o Espírito Santo para mim, ele é tudo, ele é o meu maior tesouro, ele é a minha riqueza. Eu nem consigo me imaginar sem ele. Então o Espírito Santo, ele é a minha alegria, ele é a minha força, ele é tudo que eu tenho de mais precioso. Talvez, como a Vanessa, você também tem sido vítima de fake news. Mas eu quero dizer para você o seguinte, faça o que ela fez. Esteja conosco aqui nesta quarta-feira. Venha, nem que seja para você ver, observar. É isso aí. Tire as suas próprias conclusões. E certamente, depois que você tiver uma experiência com Deus, você não vai querer parar mais. Tá certo? Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos pelo que o Senhor tem feito na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, meu Pai, através deste trabalho. O Senhor levantou este ministério para levar a palavra de salvação ao sofrido, ao necessitado, ao perdido, ao desprezado, àquele, meu Deus, que é como se fosse um invisível andando pelas ruas. Ninguém nota, ninguém vê, mas o Senhor vê. E a tua mão alcança a tantos quantos se voltam para o Senhor, tantos quantos se voltam para o Deus único, para o Deus vivo. Que a mão do Senhor alcance essa pessoa que está enferma, que está sofrendo, que está depressiva, que está triste, meu Pai, que não sabe nem como vai fazer para continuar vivendo já no dia de hoje. E que ela tenha paz, força, ânimo, disposição para te buscar e dar o passo na direção certa, que vai mudar a história da sua vida. É o que nós determinamos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Respire fundo, diga graças a Deus, agora só depende de você. Dê um passo de fé, busque a quem te pede o seu coração e certamente você vai começar a escrever uma nova história de vida. Que Deus abençoe a todos e não desista, volta amanhã neste mesmo horário. Até lá!